Estamos de volta com Programação Nacional e hoje nós estamos falando sobre o câncer de colo de útero. E eu recebo aqui a ginecologista, palestrante, o doutor Odair Albano, e também a psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital do Veracruz, Ana Paula Terra. Bom, eu deixei uma pergunta no ar, né, na questão do HPV. Como é que faz esse tratamento, né, quando descobre? Então, pela sequência, você faz o Papa Nicolau, vamos pegar o útero de novo aqui, ó. Aqui é o colo do útero, com uma escovinha ou com um palitinho, você faz um raspado nessa região, coloca numa lâmina que vai ser vista no microscópio. Então, com isso você vai ter no retorno um resultado que pode ser negativo, que pode mostrar uma inflamação e que pode mostrar também já uma lesão, que é uma lesão suspeita de um câncer. Bom, se ocorrer isso alterado, você vai voltar no ginecologista para pegar o resultado. Aí ele vai te colocar em posição ginecológica e vai fazer um exame com uma lente de aumento. Por quê? Porque ele descobriu que tem alguma coisa que não está bem e ele precisa fazer uma biópsia. Então ele coloca a lente de aumento e vai lá e tira um pedacinho maior do que aquele raspadinho para fazer a biópsia. Bom, aí ele tem o resultado anatomopatológico, quer dizer, ele tem a histologia, o tecido. Aí ele tem condições de dizer o seguinte, olha, é uma lesão superficial, é uma lesão mais profunda, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo. Quer dizer, dependendo do estadiamento da lesão. Lesões superficiais são resolvidas de uma maneira bastante simples, não cirúrgica, com medicações locais. Lesões mais avançadas, aí você pode precisar fazer pequenas intervenções retirando um pedacinho, e lesões muito avançadas você pode ter que fazer uma cirurgia mais ampla. Mas o grande problema é esse diagnóstico precoce para que o tratamento seja um tratamento de menor monta. Doutora, existem pessoas que realmente não querem fazer esses tipos de exame preventivo? Existem esses casos de terem medo? Isso é bastante comum. Evita-se ir até o médico fazer um exame, porque o receio é de que possa vir um resultado de uma doença grave, né? E não só a questão de enfrentar uma doença grave, como o tratamento em si. O que esse tratamento vai trazer de restrições para a minha vida? O que eu vou não vou poder fazer, vou deixar de acessar na minha vida em função desse diagnóstico. Então, existe um medo que é presente, e se a gente fala de pessoas que estão já numa idade avançada, isso tende a aumentar. A gente, ao invés de ter uma tendência, né, a ir ao médico mais vezes, que na verdade esta é a orientação. Mas não, os receios aumentam. O processo do envelhecimento vai trazendo uma série de acomodações que a gente vai fazendo. E de mitos também, né? Ah, não pode fazer isso porque, olha, eu vi fulano falar que isso, né, o problema, isso daí não existe. Né? Começa a se criar esses mitos populares, né, que não faz isso não, que isso daí vai dar problema para você, entre outras coisas, né, que se falam. Né? Na oncologia do Veracruz, é um momento muito crítico a realização dos exames. Por exemplo, você passa por um período de quimioterapia, o tratamento em si, e aí você vai checar se houve um efeito do tratamento em si. E esse momento de fazer um exame é um momento que gera bastante ansiedade, que gera medo, porque eu estou diante da ameaça de que eu estou conseguindo controlar ou diminuir a minha doença ou não. Então, isso a gente pode comparar, que é um estágio lá na frente, mas é o mesmo medo de olhar para o seu organismo e descobrir que você tem algo a fazer por ele. Sim. Mas quanto mais cedo você fizer isso, mais chances você tem de cuidar. Né? Tem uma pessoa que eu admiro bastante, que introduziu o cuidado paliativo, que é a Cicely Saunders, e ela fala uma frase que eu acho que é bem pontual. Assim, toda doença, ela traz esse sofrimento. Né? O sofrimento faz parte da vida. Sim. Porém, a frase dela é a seguinte: o sofrimento só se torna intolerável quando ele não é cuidado. Então, as pessoas não podem ter medo de cuidar, porque o cuidado é que vai criar toda uma condição, seja ela física, emocional, espiritual, social. Eu crio uma rede social de apoio naquilo que eu preciso. Se eu estou doente, eu vou precisar de alguém
que limpe minha casa para mim, alguém que cuide. Se eu passei por uma cirurgia, eu vou precisar de alguém que me traga tudo aquilo que eu não posso acessar sozinho. Então, existem várias etapas e perdas de autonomia, perdas de status funcional mesmo, mas isso pode ser cuidado. A pessoa que está em tratamento é a pessoa que vai ter um olhar muito atento de todos os profissionais. Por isso que em todos esses centros de tratamento em oncologia, eles têm uma equipe multiprofissional. Porque esse paciente vai ser avaliado pela nutricionista, pela cardiologista, pela psicóloga, olhando todos os aspectos da vida dela e propondo maneiras dela lidar, dela encontrar recursos para conseguir conduzir e manter a qualidade de vida. Isso é possível. Sim. Tem um dado interessante que não é meu, é da Organização Mundial de Saúde, que eles acreditam que 40% das mortes são consideradas evitáveis. E elas estão relacionadas às chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Vamos resumir isso? São doenças que vêm até ter uma conclusão. Hipertenso, o colesterol aumenta. Quando ele infartou, ele tinha uma história, né? E o passo anterior a isso era prevenção. Depois tinha um outro passo que era a assistência. Bom, então, teoricamente, se elas tivessem sido prevenidas, o resultado teria sido melhor. Mas se elas tivessem recebido a assistência adequada muito rapidamente, de forma correta, eficaz, você também teria menos danos. E no final você ainda tem um período de reabilitação, que você vai ter que recuperar esse indivíduo física e psiquicamente, né? Porque dependendo do problema que ele teve, ele pode ter os dois abalos. Essas fases não são cumpridas, né? Por isso que, por exemplo, você recomenda essas medidas que a gente falou, por exemplo, vamos fazer um controle do colesterol, vamos melhorar a dieta, vamos acabar com o sedentarismo. Quer dizer, são medidas práticas que estão comprovadamente testadas, que dão resultados. O indivíduo que fuma, ele está ingerindo mais de 4.000 substâncias tóxicas. Não existe nenhuma dúvida que isso vai trazer prejuízos. Isso ninguém tem mais dúvida. Então, quando o indivíduo fuma, ele está assumindo um risco aumentado, porque ele não está prevenindo uma série de questões. Então, talvez esse seja o problema. E aí está ligado, é um grande viés para a gente conversar, que é a questão da educação. O autocuidado, a educação à saúde, talvez seja a coisa que mais falta, principalmente nos países pouco desenvolvidos, que é o indivíduo saber se cuidar. Se hoje eu colocar o Júnior para ficar uns dias num local completamente ruim, assim, inóspito, lugar muito difícil de sobreviver, o teu conhecimento de sobrevivência vai permitir com que você fique lá em condições razoáveis. Você vai procurar ferver a água, você vai procurar ter uma higiene razoável, tal. Isso é educação. Em algum momento da vida, você aprendeu como sobreviver em condições melhores ou piores. Isso talvez seja o grande problema a ser resolvido, né? E o país, o Brasil em especial, é muito, muito falho. Quando você pega uma criança hoje de 10 anos, saindo da escola, você pergunte a ela, o que você aprendeu hoje para a gente fazer junto? Prático, objetivo, quase nada, provavelmente nada. Se ela tivesse aprendido a lavar a mão, já estava ganho. Se ela soubesse manipular alimento, que é uma outra coisa de sobrevivência, como você sobrevive nestas condições, se você só tiver isso, seria uma maneira. Então, esse é um processo educacional que a gente perdeu ao longo da história. Quer dizer, antigamente as famílias muito mais próximas traziam esse conhecimento de uma maneira muito mais fácil. Hoje, a escola, ela pegou essa atribuição e nem sempre ela cumpre este papel. Então, é capaz de ele estar sabendo muita coisa que não tem um interesse prático e objetivo e ele não está sabendo exatamente como se cuidar, né? E o sofrimento que ela colou é natural. Quer dizer, nas mulheres em especial, só para fazer esse viés, as mulheres hoje têm um perfil epidemiológico. O que é perfil epidemiológico? São os dados que você tem de índice, de frequência, de prevalência de doenças. Quando eu era estudante de medicina, em 72, 73, numa cidade que nem Campinas, você tinha 10 infartados do sexo masculino e 1 feminino. Hoje você tem 3 para 2.
É quase 1 para 1. As mulheres hoje têm mais AVC do que homem. Olha isso. Elas são mais hipertensas do que os homens. Elas são mais diabéticas do que os homens. Você fala, o que mudou? Mudou a vida da mulher. Sim. Mudou a vida da mulher. Aumentou. Tem 3 problemas. Isso é um assunto que daria para a gente conversar. Fazer outro programa. Só para o telespectador acompanhar o raciocínio, tem 3 problemas hoje para a mulher. Você que está me ouvindo. 3 problemas difíceis de serem resolvidos. Um é o chamado estresse crônico. O que é o estresse crônico? O estresse agudo é quando você sofre algum problema. Você bateu o carro, João. Fica chateado, depois mandou para o conserto, 3, 4 dias depois está preocupado em pagar. Parece que a coisa já se resolveu. Pronto, o estresse crônico é um filho problemático. É um relacionamento tenso. É uma dificuldade que você está tendo financeira. É aquela coisa que não acaba. Isso dá um desgaste físico e psíquico. Nós sofremos pelo que fazemos, pelo que observamos e pelo que pensamos. O cérebro humano ele não separa. Se você pensar num assalto, o corpo dispara uma reação de estresse. Taquicardia, aumento de pressão, libera glicose. É como se aquilo estivesse acontecendo. Você está vivendo aquilo. Mas você só pensou nisso. Então nós somos reféns. Vamos repetir. Pelo que pensamos, pelo que fazemos e pelo que observamos. Alguém está sendo assaltado, você pode entrar numa situação de estresse. Então, isso é em relação ao estresse crônico. O segundo, as mulheres mudaram os seus hábitos. Elas não fazem a vida que elas faziam. Eu que atendo mulher há 40 e tantos anos, a mulher que eu recebia no consultório há 40 anos atrás não existe mais. Ela tem um outro perfil de vida, hábitos completamente diferentes. E o terceiro item, novas exposições. Ela provavelmente está fazendo coisas que há 40 anos não se fazia. Então, esses 3 números estão fazendo com que as mulheres, por exemplo, consumam 65% dos psicoativos. O que é psicoativo? Tranquilizantes, antidepressivos, hipnóticos para dormir. Por quê? Porque ela vive esta tensão, né? E esta tensão não se resolve e aí vai medicação, vai para tentar resolver a questão. Sem dúvida. Existe, posso complementar? Pode, só complementar. Existe um conceito de estresse que pesquisadores de oncologia definem, que é justamente a experiência emocional desagradável, que é multifatorial, ela é dinâmica e ela é singular. Né? E isso, como cada um vai processar e conduzir diante de um tratamento, né? Isso pode ser acompanhado. Lá na oncologia a gente faz justamente isso. A gente cria instrumentos, tem um instrumento que é o termômetro de estresse, que eu utilizo lá na oncologia, que é justamente para acompanhar a oscilação que esse paciente vai apresentando ao longo do tratamento dessa tensão. Quando que isso aumenta? E, então, isso pode ser trabalhado durante o dia a dia normal, mas na oncologia isso pode ser acompanhado bem próximo. Bom, a gente precisa de um rápido intervalo, gente. A gente retorna já com mais informações para você. Vamos lá.